1 Coríntios capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Todo mundo achou aí? Diz assim: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. Obrigado, Evan. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai, e estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente, quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem os avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com estes homens não deveis nem sequer comer, pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Amém? A gente terminou o capítulo 4 semana passada, né? Você vai perceber que ficou, a gente chama de rabicho do texto, né? Que é do versículo 14 até o final do 4, que Paulo vai ainda tratar do problema das divisões e do orgulho, né? Você vai perceber que há uma evolução do argumento paulino. Ele começa falando das facções, das divisões, né? Das preferências. Depois ele começa a abordar o problema da filosofia, da busca pela filosofia grega, né? Pelo conhecimento secular, e isso entrando na igreja. Depois ele avança para a arrogância deles, eles se tornaram arrogantes, né? Orgulhosos e arrogantes. E então ele vai entrar em um segundo problema, que é o capítulo 5, e já não é sobre facções mais, um problema de imoralidade dentro da igreja. Ele termina o capítulo 4, versículo 21, fazendo a seguinte pergunta, né? O que vocês desejam? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com vara, em algumas versões, ou com amor e gentileza? E aí ele vai entrar no capítulo 5, na questão da imoralidade. Eu fiquei pensando, antes de entrar na exegese do texto, em uma coisa. Paulo sabia das facções, ele sabia, ele tinha conhecimento de que haviam crentes lá naquela igreja que eram contrários a ele, resistentes a ele. Ele vai citar uma primeira carta que ele escreveu e que parece que foi uma carta desprezada, né? Eles não levaram em consideração, na verdade, segundo alguns estudiosos, chegaram a distorcer o que Paulo havia ensinado acerca da associação com pecadores, vai ser citado aqui. Então Paulo, sabendo da arrogância
da secularização, né, da teologia dos coríntios, que estavam bebendo na fonte de filosofia grega, da resistência ao seu apostolado, eu me fiz a seguinte pergunta: por que ele já não chegou, né, no capítulo 1 dizendo assim, vocês são arrogantes, né, vocês são os sábios da filosofia, vocês são contrários ao meu apostolado, mas essa igreja está cheia de imoralidade? Eu faria isso, eu já começaria, porque a igreja tem um caso de imoralidade sexual num nível absurdo. O cara está tendo um caso com a madrasta e é mesmo daquela igreja e ninguém faz nada. Então, eu penso, e eu acho que vocês também pensariam assim, vocês se acham espirituais, mas olha a igreja como é que está. Para logo todo mundo abaixar a orelha, mas Paulo não faz assim. Ele escreveu 4 capítulos para chegar no problema que era desmoralizante para a igreja somente agora. Vocês percebem isso? E a minha pergunta é: por que Paulo é dessa forma, né? Por que Paulo já não chega dando logo a chinelada, né? A havaiana de pau logo no início, né? Para acabar com a festa dos caras. E ele não faz assim, porque parece que Paulo tem uma personalidade, né, tão interessante e é tão usado por Deus, que ele vai destrinchar não só esse problema, que esse também é um problema gravíssimo, né, mas poderia ser um problema usado por ele para acabar com a marra daqueles caras, né? Mas ele vai destrinchar tudo. Antes de falar da imoralidade, ele vai falar das facções, ele vai falar da busca pela secularização, ele vai falar da arrogância, do orgulho, até chegar no problema que aqui todo mundo ia ter que ficar de orelha baixa mesmo, porque a igreja estava sendo conivente com imoralidade. Então, para que vocês percebam até aqui onde a gente viu, e a carta não pareça um recorte de coisas, né? Vocês veem que há uma intenção do cara em escrever uma carta de maneira a desenvolver, né, a sua exortação, a sua teologia e expor tudo, tratar tudo na sua ordem, pela ordem de, eu diria, por níveis, né, por camadas problemáticas naquela igreja, até chegar, que esse não é nem o pior dos problemas, que ainda vai ser tratado nessa carta, à medida em que ele for avançando. Então vocês pensem eu vou usar uma palavra aqui secular, né, na genialidade do apóstolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês começam, vamos supor, o José não é um pastor de nada, não tem autoridade, não é espiritual, não sei o quê, mas eu sei que aqui dentro tem alguém em adultério e a igreja não toma uma atitude. Vocês acham que eu vou ficar gastando tempo para provar minha autoridade? Eu já vou chegar dizendo: tem adultério na igreja, vocês não fazem nada, mas vocês estão dizendo que eu que não sou espiritual nessa história. Ia ser a Epístola do José, capítulo 1, e só, um capítulo no máximo. Mas o Paulo vem realmente expondo a origem do problema que vai levar a esse nível de degradação da igreja, que é o capítulo 5, que a gente vai ler, que é mais ou menos o meio da carta. Tendo dito isso, né, a minha admiração pelo desenvolvimento do argumento, ele vai começar o versículo 1 já dizendo: de fato houve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. Olha o que Paulo está dizendo. O nível de coisa que estava acontecendo na igreja, que já era sabido por outras igrejas, né? Que a expressão ouve-se, né? Se você for ver no grego, a ideia é de que já havia um conhecimento público desse comportamento que estava acontecendo naquela igreja. Não era algo que Paulo ouviu de um crente de Corinto que foi lá fofocar, era algo que já era realmente, reconhecidamente, um problema de moralidade pública daquela igreja. Ele vai dizer: entre vós, e o nível de imoralidade que há entre vós é inaceitável até mesmo para os gentios. Você pensar, o mundo grego, né, que era extremamente imoral, valia tudo, né, ou quase tudo, menos o que está acontecendo dentro da igreja. E aí ele vai dizer que o problema era um caso, né, um relacionamento sexual entre filho e madrasta, né? Não é a mãe, né? Porque se fosse a mãe dele, Paulo teria escrito entre um membro dessa igreja e a sua mãe. Mas ele veio falar
um membro da igreja e a esposa de seu pai, né? A gente não sabe se o pai morreu, se o pai era vivo, se o pai se divorciou, não sabe, mas isso é irrelevante, né, no texto, porque era um pecado tanto para Paulo, para as igrejas cristãs, quanto para os judeus, quanto para os gentios. E aí você pode se pegar fazendo uma pergunta aqui: não, mas e se o pai tivesse morrido? A gente não sabe, né? E se o pai dele tivesse morrido, qual o problema dele ter uma paixão pela madrasta? Você tem isso acontecendo aí, a torta direita, né? E se divorciou, né? Qual é o problema? O problema nesses dois casos é que nós, 2024, a nossa sociedade, e principalmente as igrejas cristãs, perdemos a sensibilidade para a imoralidade. Esse é o problema. O problema não está no texto que é antigo, caso o pai tenha morrido ou tenha se divorciado. O problema é que Levítico 18:8, por exemplo, fala da proibição de um filho ter um caso com uma das mulheres de seu pai, seja quais fossem. Por quê? Porque expunha o pai, mesmo o pai tendo morrido. Não é? Era inaceitável, intolerável isso. E a coisa era tão ruim que nem mesmo no mundo gentílico era algo bem visto. Simplesmente porque era expor a honra do pai, não é? Não foi esse o pecado cometido por Absalão para expor Davi, quando ele persegue Davi? Absalão era filho de Davi, né? E ele vai se deitar com as concubinas de Davi, as mulheres de Davi, publicamente, né? Era um pecado mesmo, que a penalidade era apedrejamento, tanto no mundo judaico quanto no mundo gentílico. Hoje não tem problema, já que o pai morreu, né? E aí o filho se apaixonou pela madrasta. Não tem problema uma ova, continua sendo uma exposição do pai, continua sendo um problema de moralidade que a nossa sociedade tornou palatável. Então, não, mas morreu, ele se casou com a mãe, olha o que a Bíblia diz, né? E a gente precisa levar em consideração que era um problema no Antigo Testamento, é um problema no Novo Testamento, é um problema hoje. E se nós não vemos problema nesse tipo de comportamento, o problema está na gente, e não nas Escrituras, né? Então não dá para nós, isso não é nem um ponto, né? Mas é um adendo, para nós tornarmos comportamentos inaceitáveis pelas Escrituras com base no argumento de que a cultura avançou. Que a cultura muda o tempo inteiro, mas as Escrituras não. Então, se você está eventualmente se apaixonando pela mulher do seu pai ou pelo seu padrasto, não é o caso de ninguém aqui, é pecado isso, condenado pelas Escrituras. Que fique bem claro, né? Tem ninguém assim que não, né? Amém. Pois então, esse era o problema nessa igreja. E aí você vai ter uma segunda pergunta aqui, por que a igreja não fez nada? Uma das possibilidades é que eles não se posicionaram, né? Por exemplo, eles estavam tão focados nos dons espirituais, né? Que aqueles crentes manifestavam, na sua busca pelo conhecimento, e focaram nisso e esqueceram do problema da imoralidade dentro da igreja. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que eles não tinham liderança espiritual, autoridade espiritual, porque pode ser que essa pessoa tivesse algum status, né? Ou manifestasse dons espirituais que levassem eles, de certa forma, a não exercerem o papel de liderança e a exortação, segundo o que Paulo está trazendo para eles, no nível de exclusão daquela pessoa da igreja. Mas a terceira é a provavelmente correta, e aí vocês vão ficar assustados, porque Paulo vai dizer no versículo 2, vocês estão cheios de arrogância. E alguns teólogos vão dizer, estudiosos vão dizer, não, a arrogância que ele está falando é do capítulo anterior. Mas outros vão dizer que não, e me parece essa ser a exegese correta, que eles estavam arrogantes porque eles se achavam tão espirituais a ponto de
nem mesmo aquele comportamento imoral ser visto como algo errado. É como se eles estivessem dizendo: nós estamos num nível tão elevado que isso não afeta mais a gente pode viver uma vida que não há limitações, né, com coisas tão pequenas. Como é que uma coisinha tão pequena pode afetar seres tão espirituais? E a arrogância que Paulo está dizendo aqui seria a imoralidade. Vocês mesmo assim estão arrogantes. Percebe isso? Mesmo com um nível de moralidade desse acontecendo dentro da igreja, vocês não descem do palco, não. Vocês acham que foram elevados a um nível de espiritualidade que isso sequer tem efeito sobre vocês. É uma coisa até meio gnóstica do primeiro século, né? Por isso ele vai dizer: estáis cheios de arrogância. Ele vai dizer: não devias, pelo contrário, lamentar. E a ideia de lamentar aqui é como se tivesse perdido alguém, né? Como se alguém tivesse morrido. Esse tipo de lamentação. Porque o que Paulo quer da igreja é arrependimento, lamentação por conta de arrependimento. E o motivo era a arrogância deles, embora estivessem aceitando, né, fossem coniventes com esse nível de imoralidade. E ele fala: vocês não deveriam, então, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Esse não deveria ser o comportamento correto? Não é segundo o cristianismo, segundo o que eu ensinei para vocês, isso que deveria estar acontecendo e não conivência, né? E ele continua, versículo 3, isso aqui é muito mal interpretado, então vamos com calma aqui, né? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Alguns mais treslocados, não é o caso de nenhum erudito, mas eu já ouvi muita conversa fiada. O contrário à exegese é o estudo do texto, é exegese, né, que é o contrário da exegese, que vão dizer que Paulo ia no Espírito para a igreja, né? Era o Espírito de Paulo presente lá, como se ele pudesse sair do próprio corpo, algo do tipo. É uma viagem sem tamanho, não é isso que ele está dizendo. Ele fala que, embora ele esteja ausente, né, ele está junto com eles no espírito dele, né, como se presente, sofrendo com eles, né, e de certa forma já trazendo um julgamento, mesmo na sua ausência, como se estivesse presente. Eu sei que eu estou presente, mas eu estou ausente, mas eu estou presente em espírito, né, no sentido de que eu estou com vocês aí, e a minha palavra de ordem é que excluam do meio de vós, né? Ele vai dizer, leu 3 de novo: embora eu esteja ausente, fisicamente estou presente em espírito. Quer dizer, a mente de Paulo está lá com eles, né? O pensamento dele é sobre o problema. Ele fala: eu já julguei quem fez isso. Como apóstolo, ele tinha essa autoridade de dar essa orientação, embora ele não possa fazer isso sozinho, como se estivesse presente. E aí ele vai dizer no versículo 4: quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito. A ideia é que, mais uma vez, Paulo não está lá, mas a mente dele está lá, o pensamento dele está lá, ele quer que o problema seja resolvido. Ele fala: eu estou com vocês, para vocês se reunirem em assembleia, junto com o poder do nosso Senhor Jesus. Aí o versículo 5, né? Outro versículo, na verdade, eu diria que é a parte mais difícil da carta, né? Ele vai dizer assim: entregai esse homem a Satanás. Estou rindo, mas rindo de nervoso, né? Entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí você vai pensar: não, como assim, né? Entregar para Satanás? Paulo já usou essa expressão outra vez, no caso do latoeiro lá, em Timóteo, que ele vai falar: entregue ele para Satanás, para que aprenda a não blasfemar contra Cristo, né? E aqui ele vai usar a expressão de novo: entregue esse homem para Satanás, né? Para que a carne seja destruída, mas o espírito se salve no dia do Senhor. E antes que você pense em alguma coisa espírita, né? A carne vai ser destruída, mas o espírito vai ficar lá para um dia, quem sabe, alcançar algum tipo de coisa, como um benefício. A ideia aqui é a destruição da carne. Antes de eu falar de entregar para Satanás, é a destruição do comportamento carnal. Não é da carne, né? Não é que
entrega para Satanás, aí o cara morre, né? Paulo fala assim, exclui que ele vai morrer. Foi excluído da igreja, morre, né? Porque Paulo está dizendo que não é isso. A destruição da carne é a destruição do comportamento carnal. Então Paulo está orientando a igreja para excluir esse cara do meio da igreja. E em excluindo esse cara da igreja, ele ia ser entregue a Satanás, expressão que eu vou voltar nela, para que o comportamento carnal dele, né, a carnalidade, a imoralidade dele, fosse destruída, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, uma vez que ele abandonasse esse pecado, ele iria estar apto a retornar para a igreja. E a ideia para que o espírito seja salvo no dia do Senhor é para que, quando Jesus voltar, ele seja encontrado apto, né, para fazer parte ali da nova criação, né? Então, entregar para a destruição da carne é para a destruição da imoralidade, não do corpo físico, né? Você percebe que é uma metáfora isso. Para que ele então se arrependa, seja reintegrado à igreja, para que quando Jesus voltar, esse cara seja encontrado realmente apto. E a expressão entregue a Satanás em Paulo é sobre exclusão, porque na teologia paulina, isso é uma coisa bem interessante de se tratar, porque a gente não aborda isso não. Na teologia paulina, embora a salvação seja individual, existe algo especial no ajuntamento, no corpo de Cristo. Existe algo especial na igreja, não é? Como o organismo vivo realmente que Deus preserva, cuida. Então, o que é fora do corpo de Cristo é a esfera de Satanás. Entende isso? O mundo, por exemplo, é a esfera de Satanás, não é? Quem é o príncipe desse mundo? Fala no Novo Testamento que é o capeta, né? O diabo é o príncipe desse mundo. Então, tudo que é fora do escopo eclesiástico da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, é a esfera de Satanás. Olhando por esse aspecto e levando isso em consideração, o que Paulo está dizendo é que uma vez que ele tenha sido excluído do corpo da igreja, ele está no mundo. E o mundo é a esfera de Satanás. Então, se esse cara não aprender lá e não perceber que a exclusão do corpo de Cristo é algo ruim, não é? Que a exclusão do corpo de Cristo tira ele da comunhão com os crentes, né? Tira ele realmente da exortação que a pregação, né, expositiva dos evangelhos traz, ele está exposto. E quantas histórias a gente nunca ouviu, ou já ouviu, de pessoas que saíram da igreja e hoje estão numa situação terrível, né? A Marisa terminou de me contar um caso ali recente, né? A gente vê isso, porque lá fora jaz o maligno, não é? Então Paulo não está dizendo literalmente se o cara for excluído, o diabo recebe ele aqui e ele morre, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que fora do universo da igreja, o mundo é lugar de Satanás. Então, exclui esse cara. E a gente precisa levar em consideração que no século I não tinha uma igreja em cada esquina, né? Ele não ia ser excluído dessa igreja, ia dar 20 passos e entrar em outra e ser aceito em outra, né? Coisa que acontece muito normalmente hoje, em que a pessoa incorre num problema de moralidade, a igreja vai para realmente tratá-lo, né? Chega no nível por exemplo, excluí-lo, e a exclusão precisa servir não somente para limpar a igreja da imoralidade, mas para que ele perceba que aquilo é um problema e a exclusão, nesse caso, é o que Paulo está falando aqui, sirva para tratá-lo, né? No século I era assim. Mas o que acontece? Aí a outra igreja recebe o cara que está em disciplina, né? Que foi excluído da igreja, que viveu e naturalmente, é mais um, né? Pode chegar. Não, mas eu fui excluído. Não, aqui não tem problema. Está entendendo? No século I não tinha isso. O cara era excluído. Qual é? Você tem aqui a primeira igreja batista dos Coríntios, né? Qual é a segunda? Não tem segunda. Ele era excluído e acabou. Ele não ia fazer parte daquilo, não ia fazer parte de nenhuma, porque não tinha outra. Então ele ia sentir, né, na própria carne que aquilo não era bom. Ele tinha duas alternativas, né? Ou abandonar aquele comportamento imoral para ser restaurado à igreja,
ou ele ia continuar vivendo aquilo lá, entregue a Satanás. E vamos ver o que vai acontecer, porque boa coisa realmente não é. Então, acho que todo mundo entendeu até o versículo 5, né? Embora o texto tenha um grego difícil, a gente, com base no que a gente sabe da teologia paulina, desvenda bem rápido o que está acontecendo aqui. Então, a outra pergunta que fica, né? Tá bom, pastor, entendi, mas qual é o ponto desses 5 versículos? Qual é o ponto dos 5 versículos? É a exclusão, é a disciplina eclesiástica, né? Isso aqui pode ser um sermão de disciplina eclesiástica. O que fazer num caso de disciplina, né? Excluir. A gente pode entrar nessas discussões, mas você vai perceber que o problema é a arrogância da igreja. A arrogância da igreja que vivia como se não fosse problema ter no seu seio membros que viviam uma vida de imoralidade escandalosa. Esse é o problema. Esse é um problema terrível. Por isso que Paulo vai dizer aqui 2 vezes: vocês são arrogantes, e no versículo 6, o vosso orgulho não é bom. Então, o que está acontecendo aí, esse tipo de nariz empinado de vocês, está trazendo corrupção, né? Destruição da igreja. Isso precisa mudar. Cara, eu lendo esse texto, eu automaticamente comecei a pensar, né, no que tem acontecido no meio das igrejas do nosso tempo. Boa parte de igrejas batistas e não batistas tem começado a tolerar comportamentos imorais em nome da cultura, em nome do amor, em nome do não julgueis, não é? Aí o pessoal gosta, né? O pessoal do não julgueis adora o não julgueis para ninguém julgar nada, fechar os olhos para qualquer comportamento de imoralidade, como por exemplo os homossexuais, né? Que agora têm acesso a algumas igrejas, outros pastores que estão pensando, não, isso é um fenômeno, e Deus está trazendo isso à tona para nos testar. Nós precisamos amar. Esse tipo de discurso que tolera a imoralidade, que é a imoralidade que a Bíblia diz que é imoralidade, e que isso fique bem claro, não é imoralidade porque eu acho que é imoralidade, não é imoralidade porque a sociedade diz o que é ou o que não é imoralidade, é imoralidade porque as escrituras dizem que é imoralidade. Assim como o adultério é imoralidade, assim como a fornicação é imoralidade, assim como qualquer tipo de imoralidade, segundo as escrituras, é imoralidade em todos os tempos. Então, a cultura não vai mudar isso. A cultura não vai forçar o texto a se adequar ao tempo que nós estamos vivendo, porque senão acabou a escritura, né? Acabou. Por exemplo, se você tiver bebê no SUS, não tem mais pai e mãe. Acabou isso. Lá não vai vir escrito pai, fulano, mãe, igual tem na minha certidão de nascimento, né? Não tem mais. Isso foi retirado. Daqui a um tempo, pode ser que nem chamado de pai você será mais. E que chamar alguém de pai pode ser um problema, porque pode gerar algum tipo de preconceito, que você não sabe se é pai ou se é, sei lá qual é o nome que dão. Mas um problema que eu estou trazendo, isso muda o fato de que as escrituras dizem que Deus é nosso pai, que diz que o pai é autoridade na sua casa, que diz que o pai precisa ser líder na sua casa, que diz que a mãe tem responsabilidade. Não muda. Então, a sociedade, a cultura, pode dizer o que ela quiser. Nós não adequamos as escrituras, não adequamos o evangelho ao que a cultura diz. Tem 2000 anos de evangelho. Se nós estamos vivos hoje, cultuando, é porque foram crentes fiéis que resistiram a tantos e tantos movimentos. A homossexualidade não nasceu ontem, não. Antes de Jesus já tinha. Mas sempre foi combatido como algo imoral, assim como o adultério, assim como ter um caso com a mulher do seu pai, não é? É imoralidade, ponto. Então, isso tendo sido dito, o que gerou, mesmo os gentios, porque pode ter alguém que diga assim, tá, mas isso era imoralidade lá em Israel. Em Coríntios não, por isso que eles toleraram. Não, Paulo vai dizer, imoralidade tal, que nem no mundo gentílico é aceitável isso. Então, eles não têm nem desculpa para dizer, não, mas aqui, na minha cultura não é errado. Você já deve ter vivido
alguma experiência assim, que você diz alguma coisa aqui que não tem problema nenhum, mas chega em outro estado, não pode dizer isso aqui não. Eu posso citar para vocês. Em Minas não se fala desgraçado. Tem uma mineira ali, ele sabe disso, né? O pessoal estão até um baque, assim, fala desgraçado. Que sapato desgraçado, né? No Rio de Janeiro, desgraçado não é nada, é passas, né? É uva passas no cachorro quente. Mas em Minas, você não pode dizer isso, porque as pessoas ficam ofendidas. Vocês já perceberam que existem essas nuances, né? Então os coríntios não podem nem alegar isso, porque Paulo vai dizer, nem no mundo gentílico é algo que é aceitável isso. Nem os pecadores, os pagões, os imorais aceitam o comportamento que está acontecendo nessa igreja. Agora, por que então, se é um comportamento inaceitável pela cidade inteira, a igreja tolera? Eu vou dizer para vocês, ela tolera porque ela se tornou arrogante. Arrogante. Nós estamos num nível de espiritualidade muito mais elevado do que o que Paulo fala. Paulo não sabe de nada. Nós aqui, E aí o comportamento que acontece hoje, você vai ver o discurso dos pastores. Eles são arrogantes, cara. Impressionantemente, tem tudo a ver com o texto. Eu vi o Ed Renekiewicz, vou falar dele mesmo, porque ele é o da mídia, né? Ele foi no podcast para dizer que o problema da homossexualidade é que os pastores não estudam. Ele disse isso. Não estudam, são literalistas. Se estudassem um pouquinho, ele é um cara arrogante. O cara está incorrendo num problema que ele vai ver, vai ser problema para ele, para os filhos dele, para outra geração. Ele está levando aquela igreja à ruína, né? Uma igreja batista da convenção, um pastor que era da ordem dos pastores. Pura arrogância, vaidade e arrogância. Existem outros que estão em busca de poder, não é? Mais uma igreja que eu vou falar para você, como é um problema do nosso tempo. A igreja do Rick Warren. Quem conhece Rick Warren aqui? O livro Igreja com Propósito, Vivendo com Propósito, né? Quem nunca leu isso? Best-seller, vendeu pra caramba. Uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a Igreja Batista. Ele pediu perdão publicamente pelos sermões que ele pregou contra os homossexuais. Isso agora é fresco. O cara conhece o Barack Obama, conhece os presidentes, o cara de influência. A igreja está, no final da história, um pastor vai dizer, né? Eu vi um pastor presbiteriano americano comentando o que ele disse. O pastor vai dizer assim: quando a igreja começa a se importar muito com o que os outros pensam dela, começa a se importar pouco com o que Deus pensa dela. E é verdade. O problema de imoralidade aqui é a arrogância. Quando as pessoas, os crentes, começam a olhar a própria escritura de cima, como se eles fossem a chave hermenêutica para realmente desvendar o texto, e não a escritura como autoridade em si mesma. Paulo falou: já escrevi uma carta para vocês, vocês desprezaram a carta, vocês são arrogantes, orgulhosos, e não estão percebendo que o pecado está realmente trazendo um problema de destruição do corpo, destruição da igreja. Então o chamado de Paulo para nós é muito mais do que exercermos a disciplina, não é? Que a igreja precisa exercer, o que o texto diz, e ele vai tratar disso mais adiante, é realmente entendermos que a igreja precisa baixar o nariz, deixar de ser arrogante, no sentido de entender que as escrituras, os textos de Jesus, os textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os textos paulinos, as cartas, são autoridade sobre a igreja. No dia que abrirmos mão disso, a gente nem vai perceber o abismo que a gente vai entrar. Aí eu vou te perguntar: cadê a igreja dos Coríntios hoje? Não tem mais. Já no século II já não tinha mais. Acabou, virou poeira, né? Por quê? Porque realmente eles começaram a se achar espirituais no nível, né, de realmente serem a resposta última, segundo a sua compreensão do mundo que eles estavam inseridos. Olha isso. Viraram um escândalo. A igreja era um escândalo para a cristandade. Ele vai falar aqui da disciplina de excluir ele do meio deles, né? E a gente precisa aqui ter realmente uma boa leitura para entender que o que vai acontecer aqui é realmente algo para trazer restauração àquele cara. Por isso que ele está dizendo
para que a carnalidade, né, para que a carne seja destruída e o espírito seja preservado, no sentido de que ele seja restaurado. Não é que o espírito vai ficar por aí, né, preservado no último dia, é porque a carnalidade sendo destruída, a disciplina que era para restauração, não para simplesmente castigar, né, e para preservação da igreja, que a igreja não podia ser conivente com aquilo. É o que ele vai dizer mais adiante, e a gente vai avançar, porque tem uma porção aqui que é só sobre isso, né? Então, o versículo 6, Paulo vai dizer assim: o vosso orgulho não é bom, porque que orgulho é esse? É o orgulho, isso é terrível, cara, nesse texto. É o orgulho de, isso aí não nos afeta, isso não é problema, nós somos espirituais demais, né? Olha os nossos dons espirituais, olha o nosso conhecimento, isso aí não é nada. Está entendendo? É esse tipo de coisa que realmente deixa Paulo, nesse texto, extremamente irritado, né? O vosso orgulho não é bom. Aí ele vai aqui usar a metáfora do fermento, né? Ele vai dizer assim: não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Então, deixa eu tomar uma água aqui. Antes que você pense que ele está falando do fermento mesmo, né? Ele não está. Não na maneira que a gente produz massa, seja lá por que for, né? Não havia fermento à disposição no século I, como tem hoje na padaria. Você compra o fermento e faz o bolo, né? Como é que eles faziam para levedar a massa? Eles deixavam um pedaço da massa da semana passada fermentando. E não era na geladeira não, tá? Porque não tinha. Ficava aquele pedaço lá de massa fermentando. E aí, eles misturavam esse pedaço uma semana depois na massa nova. Aí esse pedaço ia influenciar, né? Ia contaminar aquela segunda massa. Pessoal que gosta de fermentação natural, né? Era o que estava acontecendo aqui, né? E aí essa nova massa, ela iria ser fermentada por causa da contaminação. E aí a da semana seguinte seria um pedaço dessa para a semana seguinte. E assim você ia tendo sempre um pedaço da massa que fermentava a massa nova. O que acontecia? E a metáfora aqui ela é usada, a ideia de tirar o fermento velho, é porque os judeus, até hoje, né, possuem uma celebração chamada Festa dos Pães Sem Fermento, não é isso? Que é uma festa que aponta lá para a saída do povo do Egito, que eles teriam que sacrificar um animal, né, matar um animal para celebração da Páscoa e comer pães sem fermento, não é isso? Era um pão rápido, não precisava de fermentação, não precisava de nada, porque eles estavam indo embora do Egito, assim como também ervas amargas. Então Paulo tem isso em mente quando ele fala de tirar o fermento ruim, na verdade é a porção da massa fermentada antiga. Isso também é interessante porque a festa dos pães sem fermento tinha esse apontamento para o Antigo Testamento, mas também era uma questão sanitária, porque você pensa, um ano usando um pedaço de massa contaminada, um ano depois isso podia ser motivo para até morte, né? Porque ali já produziu fungo, bactérias, né? Então esses dias de celebração da festa, eles não podiam ter na sua casa nenhum tipo de massa fermentada. Eles se livravam de tudo e começavam novamente, não é isso? Porque eles não podiam comer, nem ter na sua casa a massa fermentada, então eles iriam ter que fazer uma massa nova e dessa massa separar um pedaço para começar a fermentação, tudo de novo. Então você teria uma renovação da fermentação, entenderam, né? Então era algo que apontava para o Egito, para a saída do povo, e era também algo sanitário, que no período de Jesus já era visto como uma metáfora para o pecado, para a iniquidade. Jesus fala para que os discípulos tomassem cuidado com o fermento da hipocrisia, não é isso? Linguagem que eles usavam, porque o fermento, ou a fermentação da massa, da maneira que eles usavam, virou sinônimo para corrupção, sinônimo para
algo que foi afetado, né, que foi contaminado por uma massa velha. Vocês entenderam isso? Então, lendo o texto de novo, você vai entender. Versículo 7. Removei o fermento velho, a parte velha da massa, né, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Então é interessante que Paulo vai dizer que a igreja, ela é o pão sem a contaminação. Por quê? Porque pela graça a igreja foi liberta do pecado, né? Purificada, tornada santa. E por isso ele vai dizer, como de fato sois. Então, é uma coisa bem estranha, porque Paulo está dizendo que eles eram massa sem fermento, como de fato vocês são. Vocês são massa sem fermento, o fermento da iniquidade, né? Mas vocês precisam se tornar aquilo que vocês são. Isso é interessante, né? Vocês são massa sem fermento, mas vocês precisam se livrar do fermento ruim para se tornarem aquilo que vocês são, porque são por causa do sacrifício de Cristo, mas não estão agindo como se fossem. Entenderam isso? Se livrar realmente disso para que alcancem o status de povo de Deus santo para o qual vocês foram chamados. E ele vai dizer, e qual o motivo que tornou eles massa, né, sem fermento? Ele vai dizer no versículo 7 ainda, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Agora a segunda metáfora, que é a Páscoa, né? Pães ázimos, festa dos pães sem fermento, e Páscoa, né? Era a celebração ali, uma do lado da outra. Nosso Cordeiro de Páscoa já foi sacrificado. Então, Jesus, como Cordeiro Pascal, aquele que leva os pecados sobre si, que faz com que a sua igreja, com que aquele que crê no seu nome seja feito santo, não é porque você não tem pecado, mas porque ele carrega os nossos pecados sobre si. Ele é o sacrifício vivo por nós, né, que carrega os nossos pecados. Como igreja, ele está dizendo, vocês precisam viver segundo aquilo para o qual vocês foram chamados, povo santo, a massa sem fermento. E aí ele vai dizer, versículo 8, portanto, celebremos a festa. Que festa? Ele está falando da festa do pão sem fermento e da Páscoa, né? É uma metáfora, é claro que eles não celebravam essa festa aqui em Coríntios, mas é a metáfora ainda da festa que ele vai usar aqui. Aí ele fala, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, primeiro momento, né? Vocês se tornaram arrogantes, estão sendo coniventes com um comportamento imoral e estão se tornando um escândalo. Todos já sabem do que está acontecendo aí. Vocês precisam tirar o mal do meio de vocês, não é? Que a gente viu no primeiro momento. Segundo momento, vocês foram chamados para serem uma massa sem fermento, uma massa sem contaminação, né? O povo de Deus, uma igreja santa. Cristo fez de vocês uma igreja santa, o povo santo, mas vocês precisam se tornar aquilo que vocês foram chamados. Aí você pode perguntar assim, mas como assim, pastor? Se a gente já foi feito massa santa, por que a gente precisa se tornar isso? E aí você já entendeu tudo. O chamado é esse, o sacrifício é esse, mas isso não quer dizer que você esteja vivendo segundo o que Deus espera que você viva, segundo o que o sacrifício de Cristo fez por você. Você pode estar aqui nessa igreja, você pode ser um salvo, ter o Espírito Santo, você pode até estar manifestando dons espirituais, mas vivendo uma vida realmente de distanciamento de Deus, de iniquidade, de imoralidade. Isso é possível. Isso é possível. E aí você não está vivendo para o que você foi chamado. Você é uma massa que está contaminada pelo pecado. Não é isso? E aí o que Paulo está orientando? Abandonar o fermento. Largar isso para trás, esquece isso. Vocês são o povo de Deus, então vocês precisam viver segundo o povo de Deus. Percebam que Paulo não vai dizer assim, vocês estão tolerando imoralidade, vocês não são crentes, né? Não são salvos, nunca. Ele não está dizendo isso. Ele continua chamando aqueles crentes de irmãos, né? Ele continua dizendo que eles são o povo de Deus. Ele continua dizendo que Jesus é um sacrifício por eles, mas que eles precisavam mudar, eles precisavam viver segundo as expectativas de Deus para eles, não para alcançar a salvação, mas porque foram salvos, porque o sacrifício de Cristo custou muito, né? Custou a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Então mudem, então comecem realmente a viver uma vida
segundo aquilo que vocês professam, né? E isso é, no final da história, algo que não está limitado ao tempo, ao espaço, à cultura, né? O que Deus espera de nós é que nós sejamos uma igreja santa, e ponto, né? E que o nosso comportamento, seja ele público ou não, ou privado, imoral, pecador, iníquo, seja abandonado. Um dia nós seremos perfeitos, mas enquanto não somos, né, perfeitos no sentido de sermos aperfeiçoados, né, até a vinda de Jesus, enquanto não somos, precisamos viver uma vida digna do Evangelho. Ponto de alguns sermões para trás, aí. Digna do Evangelho, porque Jesus é o sacrifício por nós, que se entregou, coisa que você já cansou de ouvir, porque quis se entregar pela vontade do Pai, para nos perdoar os pecados, para que nós fôssemos santificados. Por isso nós precisamos viver uma vida segundo o chamado de Deus para nós, uma igreja santa, um crente realmente santificado, um organismo realmente santo, porque só dessa forma nós seremos testemunho público do que Deus tem feito na nossa vida. Enquanto vivermos como se não houvesse diferença entre a igreja e o mundo, enquanto vivêssemos como se fôssemos iguais a todo mundo, eu não estou falando igual fisicamente, estou falando espiritualmente, né? Não faremos nenhum tipo de diferença. Não faremos. A gente ora aí, um dos pedidos para que a igreja faça diferença. Como é que a igreja vai fazer a diferença? No dia que ela construir um templo? No dia que ela tiver uma placa? No dia que ela estiver cheia? No dia que ela tiver milhares? Não, é no dia que nós dermos testemunho de sermos uma igreja santa, uma igreja séria, uma igreja realmente que honra o chamado para o qual realmente Cristo morreu e nos chamou. Amém? E como nós fazemos isso? Abandonando o fermento velho. O fermento velho aqui é bem abrangente, né? Os hábitos que a gente sabe que Deus não se alegra, né? Os vícios que a gente sabe que Deus não se alegra, as coisas que nós dizemos. Cara, eu vou perder a noite inteira aqui fazendo uma lista de coisas que a gente sabe que faz e que a gente finge que não faz, ou finge que não percebe que faz, e que realmente não agrada a Deus, mas os outros veem, os outros sabem. E aí quando a gente pensar em compartilhar o Evangelho, a gente pode ouvir palavras desagradáveis como, ah, você é crente? Sabe esse tipo de coisa? Então, não que a gente viva para se importar com o que vão dizer da gente, não é sobre esse tipo de coisa, mas é sobre o testemunho de sermos uma igreja séria, assim como Paulo está exigindo dessa igreja há 2000 anos atrás. Amém? Despojai-vos do fermento velho, e ele vai dizer, mas vocês precisam viver como os pães sem fermento da sinceridade. E por que sinceridade? Viver uma vida cristã sincera, honesta, né? De quem vive realmente aquilo que fala, e verdadeira. Os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Terceiro aspecto do capítulo 5. Aí Paulo cita aqui no versículo 9 que ele já escreveu uma carta que a gente não tem acesso, né? Essa carta se perdeu. Essa teria sido, especulando, né? Se não houve nenhuma antes, a primeira Coríntios, né? Essa carta que ele escreveu e se perdeu. E ele diz que já escreveu para eles, para que eles não se associassem com os imorais. Então, o problema de moralidade naquela igreja já é um problema de uma carta anterior, né? Que foi escrita por Paulo, que foi tratada por Paulo, mas parece que não foi levado em consideração. Ele falou, não me referi aos imorais deste mundo. Alguns estudiosos vão dizer que pode ser que eles tenham lido aquela carta e tenham dito, Paulo está maluco. Como é que a gente não vai se relacionar com os imorais se a gente vive numa sociedade imoral? Né? Ele está viajando. Não leva o que Paulo está falando em consideração, não, porque Paulo ainda não entendeu o nível de espiritualidade que a gente está, né? Então, ele fala que ele já escreveu e eles não levaram isso em consideração porque tinha imoralidade dentro da igreja, né? Então, assim, ignoraram o texto de Paulo. Aí Paulo vai dizer algo bem interessante, gente, isso aqui é muito importante. Eu não me referi aos imorais deste mundo.
nem os avarentos, nem os ladrões, ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Então, o Paulo está falando, quando eu escrevi para vocês não se associarem a pessoas imorais, eu não falei para vocês não se relacionarem com quem não é crente. Porque é só indo embora do mundo, indo para outro planeta. Ou então Jesus vindo logo e levando a gente embora. Como é que você vai fazer isso, né? Então, perceba isso aqui. Se você comprava carne na padaria, e o pão na padaria, né? Se bem que tinha padaria que vendia carne também, era açougue e padaria, né? Você comprava carne lá no açougue e sabe que o dono do açougue é imoral, você não deixa de comprar. Porque ele é alvo. Ele é alvo do evangelismo, né? Ele é alvo do evangelho. Qualquer pecador é alvo. O que Paulo orientou para eles não foi para eles entrarem numa bolha eclesiástica e não terem relacionamento com quem não era da mesma fé que eles, muito pelo contrário, né? Aí o que Paulo vai ironizar, porque para fazer isso só indo embora desse planeta, não tem como, né? Aí que vem a exortação aqui, ó. Mas, versículo 11, agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, olha isso aqui, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado, ou ladrão. Com esse não deveis nem sequer comer junto. Olha o que o Paulo está dizendo. Ah, tem moral lá fora? Tem. E aí, o que a gente faz? A gente evangeliza eles. Você continua frequentando a academia, continua comprando no mercado. Eles são alvos do amor de Deus. Paulo vai dizer assim, no final aqui, quem vai julgar esses é Deus, não é a igreja. A igreja não julga essas pessoas. A igreja evangeliza essas pessoas. Não julga no sentido de excluí-lo, né? Excluí-lo do quê, afinal de contas? Ele está perdido, como você já foi perdido, então ele é alvo, né? Mas aqueles que, dizendo-se irmãos, né? Aqueles que frequentam a igreja, aqueles que estão inseridos do culto, aqueles que fazem parte da cristandade, esses vocês precisam julgar. E ele vai dizer aqui, não quero que vocês sequer comam uma refeição com esse. Olha isso. E ele faz uma listinha aqui, né? Ganancioso, pensa só. O que significa? Ganancioso era aquela pessoa que a vida dela era sobre dinheiro, né? Ganância. Era ter coisas, vivia desse jeito, era só isso, né? Ele vai dizer, idólatra, né? Uma cultura como a do primeiro século, todo mundo era idólatra, né? Não os crentes, mas aí você já começa a perceber que dentro da igreja havia aquele que era Jesus aqui e no templo pagão estava lá também curtindo, né? Não, eu sou, né, boa gente, bom vizinho, né? Ele vai dizer também, caluniador, aquele que fica realmente caluniando as pessoas, né? Falsa testemunha, mentiroso, né? Bêbado. E bêbado era aquele que vivia nas badernas, passava a noite na embriaguez, né? E provavelmente nas casas de prostituição e estava lá na igreja também. Você percebe que a membresia de 1 Coríntios era bem prolífera, né? E ele vai dizer, nem ladrão. Aí você pensa, não, ladrão, que loucura. Tem gente que rouba, mas pelas vias, né, escusas, né? Todo mundo sabe que é político ladrão, embora não esteja com uma arma assaltando as pessoas. Todo mundo sabe que é corrupto, não é? Que sonega, não é isso? Mas não está assaltando ninguém, está fazendo mal a ninguém. Sabe o que Paulo vai dizer para a igreja? Que vocês não se associem a essas pessoas. E ele não está falando de gente lá de fora, está falando de gente de dentro da igreja. Nem uma refeição vocês comam com eles, para que eles sintam que realmente não fazem parte do que está acontecendo aí. Porque senão, qual é a diferença? Qual seria a diferença da igreja e do mundo? Nenhuma. Então, o papel da igreja não é julgar o mundo nesse sentido. Ah, olha, fulano rouba. Azão dele, ele vai dar conta disso. O papel da igreja é evangelizar o mundo. Mas a igreja precisa ser santa nesse nível de não tolerar, não aceitar a imoralidade no seio da igreja. E ser realmente
realmente o que? Séria, é uma boa palavra, nesse nível. Porque isso é estranho para a gente hoje, que fica ouvindo o tempo inteiro em nome do amor, né? Em nome do amor, não julgueis. O pessoal do não julgueis precisava estar aqui, né? Ouvindo isso aqui, não julgueis, não julguei. Não julguei o quê? Paulo estava não julgar e tirar do meio, tirar o fermento ruim, tirar a iniquidade, afastar essas pessoas, que essas pessoas não são sérias, elas contaminam o evangelho, contaminam a igreja e tornam a igreja um escândalo público. Está entendendo isso? Não é porque aqui tem só gente santa e certinha, não é sobre isso, mas é sobre realmente a igreja ter seriedade para o papel que ela foi chamada para fazer a diferença. Não é um chamado a sermos legalistas, né? Como se nós fôssemos os santarrões e os outros fossem os pecadores. Não é isso. É realmente a igreja abandonar o fermento, viver uma vida de novidade e realmente se posicionar contra comportamentos, contra atitudes que são realmente escandalosas, para que a igreja não seja exposta e para que esses mudem. São dois aspectos aqui. Para que a carnalidade seja realmente consumida e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a gente precisa entender a seriedade da igreja, na sociedade que ela está inserida. A gente precisa entender que isso é sério e que a pessoa precisa realmente entender que ela precisa mudar e que os vínculos sejam cortados. Caramba, né? Se fosse eu assim, sem Bíblia falando isso, fosse eu assim, da minha cabeça, né? Você não pode mais andar com vagabundo não, hein? Crente vagabundo, nem como, pastor, esse pastor não ama, né? Esse pastor José não ama ninguém, ama legalista. Mas quem está falando é Paulo, não sou eu. Eu sou só o porta-voz aqui. Gente, nessa igreja não tem gente assim. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas se você conhece gente que se diz crente, que vive desse jeito, se afaste. Você está entendendo isso? Mas não é se afaste porque você tem desprezo por ele, não. Se afaste para que ele entenda que a sua fé é algo sério. Você precisa se afastar, cortar os vínculos. E isso é Paulo que está falando, gente. Se afaste, porque isso traz corrupção. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabia disso? Se senta com vagabundo, você é vagabundo junto. Pega uma carona em carro roubado, você roubou junto. Queria ver você explicar na delegacia, foi só uma carona. O carro era roubado, você nunca percebeu? Não, nunca percebi. Mas você não sabia que o cara roubava carro? Ele nunca foi um cara muito direito, mas era só uma cara de cambal, você vai ter um problema, né? Se misturou com gente ruim, é ruim você também. E isso é escândalo para a igreja. Então, são coisas que na nossa cultura são estranhas, por incrível que pareça. São estranhas, porque todo mundo conhece um crente vagabundo. Eu conheço milhares. No Rio de Janeiro, para perder de vista. Gente que rouba azeitona no mercado só para dizer que é esperto. Nem precisa. Entra aqui e sai lá, aqui, que eu peguei. Como é que eu sou. Que se diz crente, está lá no meio. Todo mundo sabe, mas todo mundo convive em nome do amor, né? Nenhuma refeição vocês comam com esse cara. Ele não é digno, ele precisa mudar, senão a igreja não vai fazer a menor diferença. Então, o chamado de Paulo não é para você deixar de se relacionar com as pessoas lá fora. Essas são alvos do amor de Deus, precisam ser evangelizados por você. Mas a exortação de Paulo é para aqueles que se dizem crentes e não levam uma vida de fé séria, que sejam excluídas da sua lista de amigos. Fulano, mas ele é gente boa. Não importa, não importa. Essa pessoa não é uma pessoa apta, não é uma pessoa digna para fazer companhia a você. Ainda bem que não sou eu que estou dizendo isso, ainda bem que é Paulo e ele tem autoridade apostólica para dizer. Amém? Lembrou de alguém aí? Lembrou, né? Se afaste. Se afaste. Isso não faz bem para você, isso não faz bem para o corpo de Cristo. Se afaste. Ou então você tenha realmente hombridade de dizer, você precisa mudar essa tua vida, cara. Isso aí que você está vivendo não é fé, não é cristianismo, não é nada. Você é um vagabundo.
e diz mesmo, né? E diz, agora só volto a me relacionar com você quando você mudar, porque você expõe o nome de Cristo à ignomínia, à vergonha pública. É isso que você fala, é o que Paulo está dizendo. Nem sequer, Paulo poderia dizer assim, não vos associeis com esse tipo, né? E parar aí, mas ele fala assim, nenhuma refeição, não senta para comer com esse cara, não come com ele, porque não vai te fazer bem nada isso. Você vê como é que a fé, segundo a perspectiva do apóstolo Paulo, era séria, né? Aí ele vai dizer no versículo 12 assim, pois que me importa julgar os que são de fora? É como os Paulo está dizendo, os de fora não são problemas meus, né? Eles não são um problema meu. Os de fora quem vai julgar é Deus, não sou eu. Mas os de dentro, né? Ele vai dizer, não são vós os que deveriam estar julgando os de dentro. Então, antes que queria um curto-circuito na nossa cabeça, mas o que então Jesus diz quando ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, né? Antes de julgar o seu irmão, tire a trave do seu olho, né? É o julgamento hipócrita. É o maconheiro falando do traficante, né? É isso que Jesus está combatendo, esse tipo de julgamento que é ridículo. Você é um miserável e aí, olha, fulano, né? Toma vergonha na cara, o que eu estou dizendo. Tira a trave do teu olho, olha, te enxerga, né, filho, antes de você falar de alguém, né? Porque tua vida não te dá realmente condições de falar. É esse tipo de julgamento que é o julgamento temerário, né? De alguém que não tem uma vida séria e que vai e fica apontando dedo para os outros. Agora, no que tange a seriedade da igreja, se as pessoas estão vivendo uma vida reprovável, a igreja precisa julgar, óbvio que precisa julgar, senão vai fechar o olho. Então não julgueis hoje em dia, é bem conveniente para viver qualquer tipo de vida, e aí cada um se vira, né? E a igreja vai só ir para o buraco. E a igreja vai só ir para o buraco. E aí qualquer coisa que você fala, não julgueis, não dá um tapa na cara, não dá não, né? Tapa na cara é metafórico aqui, né? Quem tem esse tipo de discurso, porque são pessoas que não conhecem as Escrituras, aí pensam alguma coisinha, né? Em nome do amor, devemos amar, não devemos julgar. Isso aí não é bíblico, não é bíblico. Até para amar você precisa fazer um julgamento, é óbvio, você não julga. Eu, apesar de tudo, irei amar, isso não é um julgamento? Então, por favor, né? Não vamos viver como neófitos na fé. A igreja precisa julgar os de dentro, sim. Julgar para punir? Não. Julgar para restauração, para preservação do corpo e para transformação daquele que está vivendo uma vida errada. E aí ele vai continuar dizendo, né? Não julgueis os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. E aí ele termina assim, né? Como ele começou: expulsai esse imoral do vosso meio. É como se Paulo estivesse dizendo, para a gente começar a nossa conversa. Vocês são os sabichões, né? Os espirituais. Expulsem esse cara daí. Aí a gente conversa. Enquanto isso não acontecer, vocês estão no mesmo nível do mundo, né? No mesmo nível do mundo. Um desafio, né? Numa sociedade que nós vivemos da tolerância, do cristianismo reduzido a um amor superficial, e em igrejas que negociam o evangelho para realmente ter a membresia aumentada, esse tipo de coisa. Obrigado, Vicente. Obrigado. Mais uma estrelinha no céu. Então, é um desafio tanto, né? Isso pode ser chocante. Caramba, pastor, mas uma igreja tem que ser tão fria assim. A gente logo se veste desse tipo de crítica. Mas não é porque a igreja é fria ou porque o texto é estranho. É nós que estamos nos tornando insensíveis. E que isso seja realmente uma seta para a igreja acordar. A igreja do nosso tempo, da nossa geração, está se tornando insensível ao pecado, insensível à imoralidade, insensível ao comportamento realmente reprovável. Os filmes são assim, as novelas, que eu nem sei se passam, são assim, os programas, os vídeos, tudo é assim. E aí a gente começa a achar super normal, né? Super normal, pessoas aparecendo nuas nos filmes, super normal, piadas cheias de palavrão, super normal, videozinhos cheios de imoralidade, e a gente vai sendo corrompido
É o que está acontecendo. É o que vai acontecer. Até chegarmos num nível de não vermos problema nenhum num filho que tem um relacionamento com a madrasta. Mas a Escritura diz outra coisa. Ah, mas isso é antigamente. Aí a pergunta que fica é: as Escrituras se tornaram obsoletas ou nós nos tornamos insensíveis? Deus tem misericórdia de nós.